Sexta-feira Santa, dia 10 de abril de 2020. E, bom, por ser Sexta-feira Santa, talvez devido aos dias que a gente está vivendo, né, vai fazer muita diferença do ponto de vista do paradeiro, né, esse confinamento social, esse distanciamento social que a gente está vivendo por conta do coronavírus. Mas eu acordei hoje de manhã e fiquei com vontade de gravar essa live para, não sei, de alguma forma ser instrumento de Deus na sua vida, você que de repente está me ouvindo aqui ao vivo agora ou que vai ver o vídeo mais tarde. Olha só, a Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, mas o meu povo está morrendo porque falta-lhe o entendimento. Em outras passagens diz, né, que o povo que não tem entendimento, o povo perece por falta de entendimento ou do conhecimento. Mas afinal, que conhecimento é esse? É claro que na cabeça de Oséias, ali naquele contexto, era o conhecimento de Deus, o conhecimento bíblico. E é claro que o conhecimento bíblico, ele é a base de todo o restante do conhecimento que nós devemos ter. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para a gente ser sábio, para a gente analisar até mesmo as outras formas de conhecimento, nós temos que ter o temor do Senhor, porque se nós não tivermos o temor dele, toda a nossa sabedoria, mesmo o nosso conhecimento de mundo, por mais aguçado, por mais aprofundado que seja, não valerá nada, porque faltou Deus ali como a chave que abre todo o entendimento certo, correto de tudo que acontece no mundo. Mas por que eu quero refletir com você sobre essas coisas? Eu estive participando de um debate na Melodia essa semana sobre essa questão do conhecimento, né? E aí eu destacava que a Bíblia, como eu acabei de falar, ela é a fonte de todo conhecimento, mas também nós devemos ter um conhecimento, uma percepção das coisas que acontecem à nossa volta e analisá-las à luz daquilo que a gente já conhece das Escrituras. Então temos que conhecer as Escrituras para poder fazer um julgamento, fazer uma análise, fazer uma crítica, se for o caso, do mundo dentro do qual nós vivemos. E nós precisamos também ter um conhecimento de mundo, tá? Eu não sou contra ter um conhecimento acadêmico, fazer uma faculdade, tem gente que é contra, fala, não, basta conhecer a Bíblia. Não, o mais importante é conhecer a Bíblia, mas você ter também um conhecimento de mundo, uma visão de mundo aprofundada, vai inclusive fazer com que você conheça os seus direitos, com que você se atualize de forma mais correta, que você interaja no mundo, porque afinal de contas, nós somos cristãos, mas nós não podemos ser alienados do mundo. Nós estamos aqui no mundo para fazer a diferença. E como é que eu posso fazer a diferença? Eu tenho que conhecer a cabeça das pessoas que vivem nesse mundo. Eu preciso ter um pensamento crítico a respeito de tudo que acontece à minha volta. Bom, e dentro então dessa introdução que eu fiz, eu quero fazer uma citação de um filme, não sei se você já assistiu, se não assistiu eu recomendo que você assista, é um filme interessante, um filme de ficção, quando a clonagem estava em alta, né? Então saiu esse filme chamado A Ilha. E esse filme, ele é interessante, eu estava lembrando, né, fazendo uma comparação do que a gente está vivendo hoje, com esse filme A Ilha. Aí me veio a ideia de gravar essa live. Olha, amados, como é interessante ou como é perigoso a gente aderir o que a maioria está pensando ou aquilo que está sendo divulgado pela mídia, pelos veículos de comunicação de uma maneira muito maciça. É perigoso porque você estabelece uma espécie de ditadura do pensamento, ou seja, as pessoas começam a pensar por você, você perde a capacidade de raciocinar, de analisar as coisas por você mesmo, porque afinal de contas está todo mundo dizendo pela mesma boca um fato.
ou um suposto fato. E aí você acredita por quê? Porque está todo mundo falando. Você não usa o seu senso crítico, você não usa a sua inteligência para poder analisar as coisas, porque você já recebe tudo. Você liga na Rede Globo, tá lá, coronavírus mata não sei quantos. Você liga na Record, tá lá, coronavírus mata não sei quantos. Você tá andando pela rua, o comentário é sobre isso e tal, e aí você vê que se cria um caos, um pânico generalizado, e você muitas vezes nem para analisar a questão ou para buscar a verdade daquilo que você ouviu. Uma coisa, amados, que a gente falha muito, nós enquanto seres humanos, a massa humana muitas vezes falha, em não buscar a verdade. Sabe por quê? As notícias ruins, elas te procuram. Você não precisa procurar notícia ruim. Você não precisa procurar uma notícia. Ela chega até você querendo ou não. Agora, a notícia verdadeira você tem que ir atrás. A notícia verdadeira você tem que procurar para poder contrapor a notícia falsa que chega até você mesmo sem você querer. Você quer ouvir notícia falsa? Só você sentar no sofá da tua casa e ligar ali a TV aberta, que é gratuita, não paga nada, e tem uma imagem bonita, como é a Rede Globo no caso. E aí você vê um monte de narrativas que muitas vezes pouco tem a ver com a realidade. E aí você compra aquela ideia, e aí você divulga aquela ideia, e aí você massifica, você passa a fazer parte de uma narrativa, né? E é claro que as emissoras, elas contam com você para divulgar o que você ouviu delas, das emissoras. E o que o filme A Ilha tem a ver com isso, né, que eu citei agora há pouco? Porque esse filme ele é interessante porque, na verdade, ele é uma fábrica de clones. Milhares de clones ali, que pega ali eles pegam os células, tronco, né, de outras pessoas ricas que pagam muito dinheiro para ter seus clones, e aí quando a pessoa que tem o seu clone nessa ilha, ela fica doente, precisa de um transplante, aí já tem um clone que tem todo o DNA dela, e aí fica fácil isso, né? Então, esse é um lugar, na verdade não é uma ilha, é um lugar subterrâneo que funciona como uma fábrica de clones. E esses clones, eles têm um padrão de comportamento, todos eles. São vidas humanas, são pessoas que agem, reagem, comem, sentem sede, sentem fome, tudo, mas a mente deles é programada. Essa é a questão. O que me chamou a atenção nesse filme, que a mente daquelas milhares de pessoas que ali estão, elas são todas programadas. Então os cientistas, né, as pessoas que trabalham lá com isso, eles implantam na mente daqueles clones uma realidade falsa. Parece uma contradição, mas é o que é, né? Uma realidade falsa. E fazem aquelas pessoas acreditarem que existe uma ilha fora daquele lugar que elas estão, existe uma ilha para onde elas vão. É igual o céu, né? A gente não acredita no céu, no paraíso, quando a gente morre, né? Quem tem Jesus morre e vai para o seio de Abraão, vai para o céu, ou então a gente espera, aguarda o arrebatamento. Esse filme, ele faz uma espécie de paralelo. Existe uma ilha, e eles colocam na mente daqueles clones esta realidade. Existe uma ilha. E quem é que vai para essa ilha? Todos aqueles que são sorteados. Há um sorteio, vez por outra, tá? E as pessoas, elas ficam torcendo para serem sorteadas, para irem para esta ilha. Tá? Então todo mundo ali naquela fábrica de clones, de homens e mulheres, que pensam, mas é um pensamento programado. Eles vivem dentro de uma programação. Então eles pensam que tem liberdade de pensamento, mas não tem. É um pensamento colocado na mente deles. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. E aí,
ao sorteio, e vez por outra, então, eles fazem toda aquela mídia, olha, fulano de tal, vamos supor aqui, né? A Maria foi sorteada, e aí tem aquela despedida, aquela coisa, aquela festa, aquela, olha, parabéns, você foi sorteada, você vai para a ilha, e aí ela vai toda satisfeita, e todo mundo lá, ei, aplaude, porque a Maria vai para a ilha. Mas sabe o que acontece? Na verdade, a Maria não vai para a ilha, ela vai para uma mesa de operação, onde o coração dela é arrancado, ou um fígado, dependendo da demanda, né? E vamos supor, o coração dela é arrancado e é colocado na pessoa que pagou para ter o clone dela, e que no caso é a Maria, que é o clone. A Maria é um clone. Tá? Então ela vai para essa mesa de operação, só que ninguém lá da fábrica sabe, nenhum daqueles clones sabem. O que é plantado na mente deles é que quem é sorteado vai para essa ilha, mas na verdade não é para a ilha que eles vão para a mesa de cirurgia, para tirar o coração, para tirar o pulmão, para tirar o fígado e tal, e para ir para a pessoa que pagou para ter aquele clone ali, para quando ela precisar de um pulmão, precisar de um fígado, de um coração, alguma coisa assim, ela já tem. Não sei se você está me entendendo, tá? Mas qual é o paralelo que eu faço com isso aí? É muito simples, tá? Nós vivemos aqui num contexto, e não é só no Brasil, é por isso que fica difícil da gente discernir, porque parece que o mundo todo fala pela mesma boca essa coisa do coronavírus. Não quero desmerecer a gravidade disso, mas olha só, calcula comigo. No Brasil, nós temos mais de 60 mil assassinatos por ano, o que dá mais ou menos 5 mil por dia. Só assassinatos, sem falar de pessoas, sem falar de estupros, sem falar de acidentes. Na verdade, são mais de 100 mil mortos por ano, o que dá por dia mais de 10 mil mortes por dia no Brasil. E o Brasil nunca parou por conta disso. E se você vê o número do coronavírus, ele é muito, muito, muito inferior a até outros tipos de epidemias que já ocorreram no Brasil. E, no entanto, o Brasil nunca parou por conta disso. Tá? E aí, amados, eu não sei qual é o seu posicionamento, mas eu não sou o pregador do caos, não. E também não sou um pregador irresponsável. Sou um pastor, né, que leio a Bíblia, conheço muito da Bíblia, não conheço tudo, mas conheço alguma coisa, né, das Escrituras, e tudo que eu analiso dentro da minha esfera de conhecimento de mundo, eu passo pelo crivo das Escrituras, tá? Para poder ter uma conclusão acertada e fazê-lo com muito temor. Mas olha só, amados, o que está acontecendo, é claro, todo vírus é nocivo, toda doença é nociva, e se não cuidar, pode causar uma pandemia, uma epidemia e tudo. Mas o que estão fazendo aqui, na verdade, é usando esse vírus para promover o caos. Parece que tem uma ala política, tem um envolvimento político, tem interesses financeiros, que quanto pior, melhor. Que estão mesmo para promover o caos. E qual é a narrativa? A narrativa é que tem um vírus aí que está mudando a realidade das pessoas. O inimigo invisível, você não pode ver, esse é que é o pior, né? No entanto, já existe cura, que já existia até mais tempo, né? Só que até a própria cura para isso, ela passa por todo um processo burocrático até chegar ali. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive pessoas que têm poder, não têm interesse em que o problema seja resolvido. O interesse delas é que o problema aumente para que o país entre num caos. E daí, então, eles usam a mídia, porque quem tem dinheiro, né, muda o rumo da nação, e é o que estão tentando fazer no Brasil e em outras nações por aí. Não é só no Brasil, tá, amado? Não é só no Brasil, tá? Talvez você esteja pensando, não, você é mais um daqueles que crê na teoria da conspiração, naquela coisa absurda e tal. Não é, amados. Até porque nós já estamos vivendo tempos de que os profetas já anunciaram que haveria realmente, né, a necessidade de um governo mundial, que haveria pandemias, haveriam epidemias, e as pessoas iam se utilizar de situações assim para poder
pregar o caos para poder fazer, e também para que daí, a partir daí, surja, tá, uma organização que vai organizar tudo em torno de uma única instituição mundial. A gente tira por já mais ou menos pela Organização Mundial de Saúde, né? Porque em termos de saúde, a Organização Mundial de Saúde é quem tem a última palavra. E muitas vezes elas erram, como tem errado muito atualmente, né? A gente tem visto aí que uma vez o secretário, né, que está sempre indo na mídia para falar alguma coisa, às vezes ele muda de ideia, muda de foco, troca uma narrativa pela outra, às vezes acaba até caindo em contradição. Mas, enfim, o que eu quero dizer, amado, para mim e para você, tá, é que a primeira coisa que nós temos que fazer é, como a gente já fez domingo passado, jejum e oração. E até porque a nossa luta, na verdade, não é tanto contra esse vírus. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, ou seja, não é tanto contra a doença, mas o que está por detrás dela. Eu creio que, amados, o que é pior do que o coronavírus, o que é pior do que o Covid-19, é a corrupção que se alimenta da narrativa, que se alimenta do pânico. O anseio que certas pessoas, ou certos grupos, ou certos partidos políticos têm de ver o Brasil ir à bancarrota para poder assumir o poder, destituir o governo que aí está, tá? Que por mais defeitos que ele possa ter, ele ainda é o presidente da República e ninguém pode citar um caso de corrupção que ele possa ter cometido em toda a sua jornada política. Então nós temos um presidente que, até onde nós sabemos, é honesto, é ético, não se vende, e ele está praticamente sozinho contra todos os demais poderes. Tá? Na verdade, ele tem a população a favor dele, mas o que é a população? A população parece que não tem poder de voz, né? Num país democrático como a gente vive, parece que a nossa voz não é ouvida no Senado, não é ouvida no STF, não é ouvida no Poder Legislativo. Tá? Então, o presidente Bolsonaro ele fica praticamente de mãos atadas. Estão fazendo leis, promulgando leis ou derrubando emendas propostas pelo governo no sentido de melhorar, no sentido de fazer o Brasil caminhar, mas há um sistema político, um sistema corrupto que emperra, parece que tem uma âncora. A âncora da corrupção impede o navio, que é o Brasil, de seguir adiante. E aí, amados, é onde entra as orações do povo de Deus. Você que faz parte da Igreja do Senhor Jesus, ore. Agora, por que eu falei no início que nós precisamos ter o conhecimento de Deus, ou o povo que não tem conhecimento, ele caminha para a perdição? Porque nós precisamos ter um conhecimento de mundo. Conhecer o mundo, a gente precisa ser politizado. Eu até creio que, pode ser que você discorde ou não, né? Que a gente poderia falar sobre política na igreja, não sobre partidos políticos, tá? Eu não prego sobre partidos políticos. Você vê que eu não usei aqui nessa minha fala nenhum nome, a não ser de Bolsonaro, que afinal é o nosso presidente, tá? Mas eu não usei nenhum outro partido político. Por quê? Porque a igreja não é lugar de partidarismo, mas isso também não nos impede, nós pastores ou pessoas entendidas de política, de ensinar política na igreja. Mas como assim, pastor? A igreja ela não deve se envolver com política. Olha, amados, eu concordaria com você se a gente vivesse num mundo onde não existisse um sistema de governo democrático. Porque se nós vivemos uma democracia, então nós temos que ser politizados, porque quando você vai votar lá na urna, mesmo você crente, você que é crente, você vai dar seu voto lá na urna, né? Agora imagina você votando uma pessoa que você não conhece, ou se você não tem a menor noção de política, não sabe quem são os candidatos, não sabe qual é a ideologia que eles defendem, porque nunca foi ensinado para você que tal partido é contra a família, é a favor do aborto, é a favor da corrupção, e você muitas vezes, por não entender de política, vai lá e vota no cara que promete fazer chover. Vamos dizer, né?
Entendeu? Então, se nós vivemos num país democrático, nós temos o dever constitucional de entender de política. Precisamos, amados. A igreja não pode ser uma organização alienada, até porque nós, como igreja, nós temos o poder de eleger um presidente. Vai saber se o presidente Bolsonaro não foi eleito pela igreja em sua maioria, porque ele defende todos os valores que a igreja defende. Foi por isso que ele ganhou. Por que Haddad perdeu? Porque a pauta do governo dele destoava do interesse das igrejas, daquilo que nós como igreja acreditamos, né? A família, os bons costumes, os valores, as responsabilidades, o trabalho, tá? A iniciativa privada e tantas outras pautas. Então nós precisamos sim ensinar, né, a respeito de política, porque nós somos um país democrático. Se nós fôssemos uma monarquia, vamos supor, né, onde a gente não tem voz, não tem direito de falar nada, é o rei que fala, é o príncipe, e essa monarquia, ela é como é que fala? Passa de pai para filho, né? Hereditária. Passa de pai para filho, você não tem interferência na política, aí tudo bem, você não precisa saber de política, porque não é você que elege o presidente, não é você que toma ajuda nas decisões, é o rei. Mas não, nós vivemos num país democrático, e quando chega a época de eleição, você vai lá dar seu voto, e se você vai dar seu voto, você ajuda a eleger alguém lá em cima, e esse alguém ele tem que te representar. E para esse alguém, para você colocar alguém que te represente lá, você precisa conhecer política, você precisa saber de política. Amém? Mas, amados, não vamos nos deixar levar pela narrativa da imprensa, da mídia, porque a gente percebeu que para eles têm que vender a notícia, e a notícia que mais vende é a notícia negativa, é a notícia do caos, é a notícia que mais vende. Tá? Para você ter uma ideia, olha, ultimamente parece que não morre mais ninguém por assassinato, que até o ano passado era em torno de 60 mil por ano, 19 mil dos quais eram negros, assassinato de mulheres, né, o feminicídio, que era 4 mil por ano, parece que parou de matar as mulheres, parou de matar os negros, parou os assassinatos, parou os furtos, parou os roubos, parou de acontecer tudo. Parece que agora, puxa, nós vivemos num paraíso. O nosso único problema é o Covid-19. Por quê? Porque não se fala sobre outras coisas. E eu vou te falar uma coisa, ele tem matado muito, muito, muito menos do que todas essas formas de morte que eu citei. E o Brasil nunca parou por causa disso. Daí, é interessante pensar, será que o problema realmente é o coronavírus? Será que não há uma politicagem por aí? Será que esse Covid-19 não é apenas um argumento, não é apenas uma ferramenta para enfraquecer o governo que aí está? É algo para a gente pensar, né? É como a questão do filme que eu estava fazendo aqui, a análise, A Ilha. Todo mundo pensava a mesma coisa, todo mundo achava que existia uma ilha quando na verdade não existia. O que acontecia é que a pessoa premiada, na verdade não era nem um sorteio, tá? Os organizadores ali do sorteio, eles já sabiam quem ia para a ilha, entre aspas. E aí eles faziam uma espécie de sorteio para todo mundo pensar que era sorteio, mas na verdade não era. A pessoa escolhida era justamente aquela que era o clone de um ricaço lá de fora que estava com problema de fígado e precisava de um transplante. Aí então eles faziam o sorteio e aquele clone era o sorteado e ele ia para a morte. Ele morria enquanto todo mundo pensava que ele tinha ido para a ilha. E olha, todo mundo queria ir para a ilha sem saber que essa ilha era a pena de morte deles. Agora, porque havia um pensamento coletivo, todo mundo falava dessa ilha. Então todo mundo ficava feliz, puxa, eu quero ir para a ilha, eu quero ir para a ilha. Todo mundo queria ser sorteado para ir para essa ilha, amados. Só que ninguém sabia que essa ilha, na verdade, era falsa. Não existia essa ilha.
era a morte, era a mesa de operação ali onde se tirava os pulmões, o coração, a cabeça, sei lá, o braço da pessoa. E aí quando ela era sorteada, ela ia feliz, com aquela alegria, porque não sabia. Era como uma manada, sabe, os bois? Um segue o outro, né? O boi ele segue a manada, então vai lá o boiadeiro na frente, vai um boi atrás, e aí vai outros bois e tal, e aí vem toda a manada seguindo junto, né? Mas amados, olha, Deus nos deu uma cabeça pensante, Deus nos deu um cérebro, Deus colocou em nós a faculdade de analisar, de pensar, de raciocinar, tá? E a gente precisa fazer uso disso, precisamos analisar as coisas. Poxa, por que não há mais morte no Brasil? Morria tanta gente no Brasil, agora não está morrendo mais, porque ninguém fala mais nessa morte, parece que perderam o interesse. Que agora a notícia do momento, a notícia que vem de hoje é a notícia do caos. Então a gente precisa parar para pensar, né? Eu decidi, não quero mais ser um contribuinte, porque toda vez que a gente liga a televisão para ver essas notícias, a gente está contribuindo, né? Eu não quero ser mais um contribuinte da Globo, não quero ser mais um contribuinte da TV aberta. Não quero ser mais um daqueles que tem a sua mente capturada, o seu raciocínio limitado a uma narrativa. Mesmo que seja ali com aquela aparência de legitimidade, mas que na verdade não é, né? Porque todo mundo que quer enganar se veste bem, não é assim? Todo mundo que quer enganar se veste bem, usa uma boa retórica, bons argumentos, é igual o Dória está fazendo lá em São Paulo, mas parece que está todo mundo já com o olho fechado, com o olho aberto e outro fechado em relação a ele, tipo assim, me engana que eu gosto, né? Porque já foi descoberto que ele está usando isso tudo aí para poder se promover, né? Para poder se promover. E o povo está abrindo os olhos, e nós precisamos realmente abrir os olhos. Se nós queremos mudar a realidade da nossa nação, nós precisamos ter uma outra postura. Nós não podemos mais, amados, ser refém de uma mídia comprada, de uma mídia comunista, de uma mídia esquerdizada, sabe? Nós precisamos, primeiramente, orar. Claro que é o fundamental, é orar. E segunda coisa é tomar uma atitude. Não basta apenas orar. Tem coisa que Deus espera que você faça, sabia? Porque às vezes a gente fica orando e a gente continua comendo na mão desses caras, a gente continua aplaudindo uma mídia que só prega desgraça, a gente continua assistindo coisas indecentes. Não, nós temos que orar e fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É caminhar na direção certa, numa direção segura, é buscar aquilo que nos dá esperança. Como diz a palavra lá no livro de Lamentações, se eu não me engano, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E vamos ter esperança, amém, amados? O Brasil é um país gigantesco. Para quem não sabe, o Brasil é o país mais rico do mundo. É o único país no mundo que tudo que você plantar dá. O solo brasileiro é o solo mais rico do mundo, né? Não é à toa que a China quer comprar o Brasil, né? Como já foi falado por alguém aí, né? A China não está interessada em comprar do Brasil, ela está interessada em comprar o Brasil, tá? Então ela já comprou a Bandeirante, já comprou aí um bocado de empresas grandes. A China está comprando, né? E nós temos que abrir os nossos olhos para isso, que daqui a pouco a gente vai estar vivendo aqui uma ditadura chinesa. Eu falo, mas como é que entrou isso no Brasil? Entrou quando você estava de olho fechado. Entrou quando você estava assistindo uma novela, assistindo um filme lá, e você não se interessou por política, você não se interessou pelo que está acontecendo no Brasil, e quando você foi se aperceber, né, surgiu aí essa coisa aí, agora a gente não pode fazer mais nada. É por isso que a gente tem que se pronunciar. Tá, amados? Às vezes as pessoas criticam muito o pastor Silas Malafaia, pela sua postura, tipo assim, à beira da arrogância, vamos dizer assim, né? Mas, amados, nesse ponto ele está certíssimo,
né? Nós precisamos realmente fazer valer a nossa voz. Não é insurgir contra o governo, mas quando nós vivemos uma democracia, nós temos o respaldo da Constituição brasileira para que a nossa voz seja ouvida. A gente não vai faltar com respeito, a gente não vai faltar com obediência, dependendo do que é decretado, mas a gente vai questionar. E questionar não é pecado, porque nós vivemos uma democracia. Se o nosso país não fosse democrático, então a gente não poderia nem questionar. Mas nós vivemos uma democracia, e a democracia ela nos faculta o direito à liberdade de expressão. Ou será que liberdade de expressão é só para quem quer se expressar a nós, e nós a eles? Não. Então, a Constituição nos garante a liberdade de expressão, então nós podemos nos expressar, podemos falar sim, podemos emitir a nossa opinião, tá? E o crente, ele tem o crente informado, o crente antenado com as coisas do mundo, ele tem opiniões acertadas, opiniões que podem ser valiosas dentro dessa conjuntura que a gente vive, mas a gente tem que buscar se antenar, se inteirar das coisas, sob pena, amados, de sermos governados por pessoas que a gente não gostaria que estivesse lá. Daí então essa necessidade. Mas a gente já viu como é que fala? Uma luz no fim do túnel, né? Quando nós elegemos o presidente Jair Bolsonaro, sem tempo de televisão, sem apoio político e sem dinheiro e sem propaganda. Depois que levou a facada, ele não pôde nem fazer propaganda. E ele foi eleito, ou seja, é possível eleger alguém sem dinheiro. Porque quem elegeu o presidente Bolsonaro foram justamente aqueles que não foram contaminados pela mídia. Porque se tivessem sido contaminados pela mídia, teriam elegido Haddad, porque Haddad era o que a mídia aprovava, sustentava, e foi investido muito dinheiro, porque a Haddad era a continuidade da corrupção. E a maioria daqueles que lá estão gostariam de continuar, né? Porque rendia muito para eles. Mas quando a gente elegeu o Bolsonaro, amados, então ficou claro que a nação brasileira se despertou. A nação brasileira, ela saiu dessa fábrica de clones, tá? E percebeu que essa ilha que falavam, na verdade não era a ilha, era o inferno. E aí então, eu esqueci de falar o final do filme, né? Mas assista a Ilha, não vou falar o final do filme não, mas assista a Ilha para você fazer essa comparação, né? Não é um filme evangélico, tá? Mas é um filme interessante, né? E faz a gente refletir, e aí você vai ver, puxa, bem que o pastor Zé Carlos falou, realmente parece que ali havia uma manobra no pensamento das pessoas, fazendo as pessoas acreditar que elas iam para uma ilha, que elas estavam sendo preparadas para ir para essa ilha e tal, aquela coisa, e na verdade não era uma narrativa, assim como hoje, né? A gente está vendo aí, nós estamos sendo praticamente obrigados ao isolamento social, ao confinamento, a uma espécie de prisão domiciliar, só falta agora a tornozeleira. Enquanto isso, os bandidos estão sendo soltos porque para não serem contaminados nas prisões, né? Olha só que absurdo, né? Estão soltando os bandidos, isso é literal, mas não estou falando algo fictício, não, tal, é literal. Estão soltando os bandidos, tá? E aprisionando as pessoas de bem dentro das suas casas. Elas estão sendo impedidas de trabalhar, elas estão sendo impedidas de ter o seu sustento, e o desemprego já está batendo a porta de milhares de pessoas pelo Brasil afora, e nós estamos praticamente de mãos atadas, porque, amados, os pregadores do caos estão aí infernizando a vida das pessoas, fazendo elas acreditarem em uma coisa que é real, mas não é tanto assim. Que é uma realidade, mas superdimensionar o problema, tá? De forma que as pessoas não estão conseguindo nem sair de casa. Mas muitas querem até arriscar, porque, poxa, entre ficar em casa e esperar passar o vírus e morrer de fome, eu prefiro arriscar. Ir para o meu trabalho, ganhar o meu pão, porque se eu não comer, eu também morro. Morrem meus filhos. Se eu não trabalhar, eu fico
sem ter o sustento da minha casa. E a fome, já foi constatado, mundialmente falando, mata mais do que qualquer pandemia. Aliás, enquanto a gente está preocupado aí com os últimos dados, acho que foram 900 e tantas pessoas que morreram no Brasil. No Brasil, 900 e tantas pessoas que morreram pelo coronavírus do início até hoje. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu vi esses números ainda hoje. 400 e tantas das quais em São Paulo e 200 e tantas no Rio de Janeiro, ou seja, o Rio de Janeiro e São Paulo é onde tiveram o maior número de óbitos. Mas, amados, não chegou a 1000 pessoas durante esse tempo. No entanto, morre-se com mortes, inclusive, que poderiam ser evitadas. Mais de 100 mil pessoas por ano no Brasil. Mas olha, quem é que noticia isso hoje em dia? Quem é que dá notícia disso hoje em dia? Não, o assunto do momento é o coronavírus. Parece que você pode morrer de qualquer coisa, só não pode morrer de coronavírus. Porque ninguém dá notícia de uma pessoa que morreu de infarto, porque a gente sabe que todo dia morre. Ninguém dá notícia de uma pessoa que morreu do H1N1, porque todo dia morre. Ninguém dá notícia de um homicídio, de um feminicídio. Ninguém dá mais notícia disso. Você não vê mais falando estatísticas de pessoas que morreram de outros tipos de mortes. Você só vê notícia de pessoas que morreram do Covid-19. E o pior ainda, amados, nessa narrativa, é que para cada um que morre, centenas de outros se recuperam, mas não se fala da recuperação, se fala das mortes. Percebeu? Não se fala do número de pessoas que foram salvas, que se recuperaram dessa doença. Não, fala das mortes. Por que falam das mortes? Para promover mais o caos ainda, o susto, a preocupação das pessoas. E aí, se a gente não abrir os olhos para essa realidade, a gente vai ficar refém, amados, de um pensamento que eles querem que a gente tenha. É melhor ficar em casa, é melhor ficar ali, cantinho e tal. E diz que o governador do Rio de Janeiro diz que essa quarentena vai durar cerca de 2 anos. Meu Deus, ele quer matar a população do Rio de Janeiro de fome. Só pode, né? Porque 2 anos sem trabalhar, sem produzir. E o Rio de Janeiro, com a dificuldade financeira que já está, né? É incabível isso. Mas, enfim, a vida tem que continuar. É que nem nosso presidente Jair Bolsonaro falou, nós temos que preocupar com a epidemia, mas temos que também nos preocupar com a economia, porque a economia, o caos na economia, com certeza vai matar mais do que a epidemia. Tá? Então, amados, quero encerrar aqui essa live, que Deus te abençoe, que você pondere no que eu acabei de falar, tá? E o filme A Ilha, assista, tá? E só dando um flashzinho do que acontece no final, tem um homem lá que começa a pensar, uma pessoa começa a pensar dentro daquele cenário todo de um pensamento coletivo, alguém começa a pensar diferente, e isso libertou as pessoas da ilha, ou daquela fábrica de clones. Será que nós não estamos dentro de uma fábrica de clones? Onde todo mundo é obrigado a pensar a mesma coisa? Se você pensa diferente, você vai preso? Se você pensa diferente, você é da conspiração? Se você pensa diferente, você não está contribuindo para o progresso do Brasil? Não, você pensa diferente porque você tem uma cabeça pensante. Você não segue o que a maioria está fazendo. A não ser que o que a maioria esteja fazendo seja certo. Mas muitas vezes o que a maioria está fazendo não é. Sócrates já dizia, quando todos estão pensando a mesma coisa é porque boa coisa não estão pensando. Sócrates, cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, né? Já tinha esse pensamento. E a própria Bíblia diz, né, que o pensamento da maioria nem sempre foi o correto, porque quem condenou Jesus à cruz foi a maioria. Não foi a minoria, foi a maioria. Então, amados, não se deixa levar por essa narrativa não, sabe? Porque há uma conspiração. Há gente querendo que você pense no caos para você não sair de casa, para você não trabalhar. E estão até impondo praticamente sobre isso. Estão impondo isso praticamente. Lá em São Paulo mesmo,
já decretaram, quem sair de casa tal vai preso, vai ser multado e tal. Amados, estão cerceando o direito das pessoas de irem e virem por causa de um vírus que mata menos do que outra coisa. Já pensou, amado, se, vamos supor, 65 mil homicídios no Brasil, sem falar de outros tipos de morte, né? Mas 65 mil homicídios no Brasil, dividido por 12 meses, vai dar mais ou menos 5 mil mortes por mês. 5 mil mortes por mês. O Brasil ainda não chegou nesse tanto de morte pelo coronavírus, mas o homicídio mata mais de 5 mil por mês. E o Brasil nunca parou por causa disso. E a gente não é estimulado a ficar em casa por causa da bandidagem das pessoas que estão matando, né? Ninguém nunca foi estimulado a ficar em casa, a cumprir quarentena, até que se prendesse todos os bandidos. Não, você vai trabalhar, você está sujeito a ser assaltado, você está sujeito a perder tudo e perder a sua própria vida, como mais de 4 mil pessoas por mês morrem por assassinato. Isso é estatística comprovada, né? E o Brasil nunca parou por causa disso. É isso que me faz pensar, amado. Porque poderia, né, dado ao número de mortes, poder falar, olha, ninguém sai de casa, o governo vai sustentar você durante esse tempo, até a gente acabar com esse vírus da bandidagem, porque bandido mata mais do que o coronavírus. Que Deus te abençoe, não quero prolongar muito com isso, porque eu acho que você tem mais o que fazer, e eu também, tá? Então, divulgue e compartilhe esse vídeo, tá bom, amados? E assista o filme, eu não estou ganhando nada, tá, em relação ao filme, mas eu acho muito oportuno, tá? Dentro disso que eu falei para você, eu acho apropriado assistir. Eu mesmo vou assistir para relembrar algumas coisas, que é um filme interessante e faz a gente pensar, tá? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, então, se Deus quiser, tá?